O feiticeiro mais forte da Era Moderna faz o seu movimento. Satoru Gojo inicia a luta com um ataque avassalador de 200% do seu vazio roxo. O homem tava bonito, o homem tava cheiroso, o homem tava poderoso nesse capítulo, mas a gente precisa também dar os méritos para o Rei das Maldições, Sukuna, por ter conseguido tancar essa bomba, galera. O homem não ficou para trás e, como vocês sabem, eu já estou devidamente caracterizado para torcer pro homem. Vocês sabem qual dos dois eu tô torcendo, mas vambora hoje falar sobre o capítulo 223 de Jujutsu Kaisen, galera. A batalha finalmente começou e se você não quiser ficar de fora de nenhuma atualização sobre essa reta final do mangá de Jujutsu, lembra de conferir a sua inscrição no canal e de ativar o sininho. Lança um vasinho roxo no botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo e já poder vir correndo assistir. E já deixa nos comentários para quem vocês estão torcendo. Vamos lá então, galera. No começo desse capítulo a gente vê Shibuya, o local onde tudo começou e onde tudo deve terminar. Um local completamente destruído e onde a gente inclusive pode ver uma marca que foi deixada pelo próprio Jogo quando ele invoca o seu meteoro durante o arco de Shibuya, e a gente pode ver esse mesmo meteoro aqui nesse frame. Então a gente vê o Satoru Gojo nesse começo de capítulo conversando com o Idichi, que pra quem não lembra era um funcionário da escola de Tóquio de Jujutsu que estava sempre auxiliando em algumas coisas ali, principalmente levando os estudantes para que eles pudessem executar as suas missões, né? Tava sempre instruindo eles para que eles fossem realizar as suas missões. Eles conversam e o Idichi pergunta como foi estar dentro do reino da prisão, e o Satoru Gojo diz que o tempo passa muito rápido, que é como se você estivesse lotado de trabalho e uma semana passa num instante. E é muito engraçado porque a reação do Idichi é simplesmente dizer que eu entendo como é essa sensação, e ele nem precisa ter sido preso dentro do reino da prisão para ele sentir a mesma coisa que o Satoru Gojo sentiu, não é verdade? Outra coisa que eles conversam é sobre a quantidade de espíritos amaldiçoados que assolam o bairro de Shibuya, mas que o quinto andar do subsolo de Shibuya, que pra quem não lembra, né, o arco de Shibuya aconteceu dentro da estação de Shibuya, que tem vários e vários andares ali pra baixo, e um desses andares foi onde exatamente o Satoru Gojo foi selado. Só que exatamente aquele local, mesmo depois de meses tendo se passado, ainda continua emitindo resquícios da sua própria energia amaldiçoada, que faz com que literalmente nenhum espírito amaldiçoado ouse chegar próximo daquele lugar, galera. O hype no homem foi sendo construído a partir dessas primeiras páginas. E o Gojo aproveita para perguntar também sobre os civis que haviam sido expostos à sua expansão de domínio do vazio ilimitado durante o arco de Shibuya por aquela mera fração de segundos, né, de 0,2 segundos, mas que eles já estão reabilitados ainda bem. Então foi muito legal que a gente vê o Gojo nesse capítulo mostrando uma preocupação genuína com aqueles civis, que ele realmente estava disposto a proteger eles, né, não sacrificar eles por completo. Indo para o outro lado, vemos o Sukuna, onde ele conversa com o Uraume sobre o dia que havia sido definido, que era o dia de hoje, o dia 24 de dezembro, mas que não havia nenhum horário ou sequer local definido para essa batalha. Só que esses meros detalhes eles não eram necessários, já que logo no horizonte o Sukuna pode avistar a energia amaldiçoada do Satoru Gojo sendo emanada, então eles já sabiam onde exatamente eles iriam lutar. Depois a gente volta para o Satoru Gojo num pequeno flashback, onde a gente vê ele conversando com o diretor da escola de Kyoto, aquele velhote que depois do arco de Shibuya veio a lutar e assassinar o diretor da escola de Tóquio. Isso porque ele recebeu ordens dos superiores, né, do alto escalão da feitiçaria Jujutsu, para que ele corresse atrás, ele conseguisse descobrir o segredo para a criação de cadáveres amaldiçoados. Isso porque o diretor da escola de Tóquio tinha uma relação muito íntima de ter criado, ele conseguiu criar o próprio panda, que veio a ser considerado, né, um cadáver amaldiçoado. Só que por mais que o diretor de Kyoto tenha matado o diretor de Tóquio por conta desse motivo, ainda assim o Gojo perdoa ele por isso. Na verdade, ele nem sequer culpa o velhote por isso e entende que ele só estava seguindo as ordens dos superiores. O Gojo, além disso, também percebe que, além do fato do diretor de Kyoto ter conseguido essa informação da criação do método para a criação daqueles cadáveres amaldiçoados, ele ainda assim preservou essa informação, esse segredo, ele preservou como se fosse um segredo e não passou essa informação
para os superiores. E foi isso que o Satoru Gojo percebeu nesse momento e diz que ele seria um ótimo diretor geral, já que ele se provou alguém íntegro, alguém que não estava simplesmente coagido com o sistema, vamos colocar assim, né? E falando no sistema, a gente tem a revelação na página seguinte de que todo aquele alto escalão que sempre hostilizou o Satoru Gojo por ele ser o mais forte, por ele ser alguém literalmente incontrolável pela burocracia que existia no universo de Jujutsu, a gente vê nesse capítulo que eles foram completamente eliminados pelo próprio Satoru Gojo. O homem simplesmente tacou foda-se. Ele matou todo mundo e ele sim poderia ter feito isso desde o começo, mas ele já havia dito que ia deixar como estava daquele jeito, né? Não ia mexer com eles naquele momento. Mas sim, galera, o homem chutou o balde e isso vai fazer com que todo o sistema, todo o status quo da feitiçaria, né? Da burocracia, do sistema, de como funciona a feitiçaria nesse universo mude completamente e sofra uma renovação completa. Ainda durante esse pequeno flashback, vemos o Gojo conversando com o Idit mais uma vez para que ele o ajude a criar uma barreira. A gente vai entender o motivo dessa criação dessa barreira mais pro final desse capítulo, mas isso faz com que o Idit ele se pergunte, mas por que o Gojo pediria ajuda para ele, já que ele nem sequer é um dos mais poderosos para a criação de barreiras. Mas o Satoru Gojo responde que ele era alguém de confiança, e muitas das vezes isso vale muito mais do que poder necessariamente, né? E outra ajuda de quem o Satoru Gojo ele teve nesse capítulo foi da Utahime, que também fazia parte da escola de Kyoto, né? Que também ajuda, nesse caso, com a sua técnica do solo de área restrita, que no caso, na prática, amplifica a liberação de energia amaldiçoada de quem estiver dentro do raio da técnica. É explicado pra gente que dominar técnica Jujutsu significa dominar a subtração, prestem atenção nessa palavra, que é a capacidade de minimizar ao máximo as etapas necessárias na construção e no uso de sua técnica amaldiçoada na prática, seja a sua conjuração verbal, sejam os selos de mão, ou seja, é tudo feito para que você otimize o intervalo de tempo em que você execute a sua técnica para que você consiga se locomover mais rápido, né? Agir de maneira mais rápida em combate. Só que nesse caso eles têm o tempo que eles precisavam para amplificar ao máximo a técnica do Satoru Gojo. A gente vê tanto a conjuração verbal, tanto os selos de mão, quanto a dança da Utahime e a música do diretor de Kyoto ali somados em conjunto, onde é dito que ao sublimar a técnica Jujutsu com um ritual, é possível extrair até 120% de sua potência, ou seja, além de todo o ritual que estava sendo executado com a ajuda da Utahime ali, usando da sua técnica não de forma otimizada e rápida, mas sim com todos os preparativos necessários. E somado a isso, a gente vê também o próprio Satoru Gojo também utilizando de conjuração verbal e selos de mão para fazer com que a sua técnica ficasse ainda mais poderosa e para decidir quem seria o desafiante e quem seria o desafiado nessa batalha. Ou seja, quem estaria realmente desafiando quem? Quem estaria na posição de chefão nessa batalha final e quem estaria na posição de desafiante. E a gente vê a página seguinte do Satoru Gojo conseguindo usar 200% do vazio roxo, galera, com a união tanto do seu próprio ritual quanto também com a ajuda da amplificação do ritual feito a partir da técnica da Utahime. Ele consegue dobrar a potência da sua técnica e a gente vê esse golpe, galera. Porra, que página do homem, era lindo demais nessa página ali lançando o golpe e a gente vê ali simplesmente a reação do Sukuna Reações, reagindo instantaneamente e tentando se defender com as mãos, galera. Foi exatamente, eu senti a mesma vibe que a gente teve quando o Itadori, lá na primeira temporada, tenta enfrentar aquela maldição de classe especial antes do Sukuna aparecer, né, e conseguir derrotar e randomizar aquela maldição, ele tentando também tancar o golpe com as mãos e a gente vendo ali os braços, né, os dedos do Itadori sendo completamente pulverizados. E nesse caso, a gente vê ali a reação do Sukuna só vendo aquele brilho ali que no mangá aparece preto até inclusive, né?
vendo a morte chegando na sua frente. Nisso todo, o prédio desaba e é explicada a função finalmente do Idit nessa história toda em ter criado uma barreira para auxiliar o Gojo. A intenção era fazer com que todo aquele ritual que estava acontecendo ficasse oculto da visão do Sukuna, para que ele não soubesse o que estava sendo feito e isso acabasse diminuindo o tempo de reação do Sukuna, para que ele não conseguisse preparar nenhuma técnica e não conseguisse sequer se esquivar daquela técnica, simplesmente restando a ele tentar segurar com as suas próprias mãos. E na página seguinte vemos os dois, o feiticeiro mais forte da história, Ryomen Sukuna, e o feiticeiro mais forte da era moderna, Satoru Gojo, galera. E a reação de cada um deles nessa página foi simplesmente impagável, foi simplesmente sensacional. A gente vê o Sukuna que sobreviveu ao ataque, mas que teve um dos seus braços destruído. A gente vê ali, inclusive, né, uma fumacinha saindo desse braço que foi completamente destruído, mas a gente também vê essa mesma fumacinha saindo do seu outro braço, ou seja, pode ser que aquele outro braço dele também tenha sofrido com o ataque do Gojo e também tenha sido carbonizada, mas que já tenha conseguido se regenerar antes da gente ver essa página, né? E do outro lado, a gente vendo a reação do Gojo, vendo que ele tancou a técnica mais poderosa até então do Satoru Gojo com a potência dobrada. E eu só consigo me perguntar, galera, o que vai ser agora do Gojo? Porque, como eu falei pra vocês, todo o capítulo foi construído para que o Gojo brilhasse e era isso que a gente esperava mesmo. A gente já viu muito do Sukuna em batalha, mas tudo que a gente esperava era ver nesse primeiro momento o Gojo brilhando, a construção para que ele brilhasse nesse capítulo. Só que ao mesmo tempo a gente vê o Sukuna tancando o seu golpe mais forte com potência dobrada. E eu me pergunto, e agora? O que o Gojo vai fazer? Só que mesmo assim, o feiticeiro mais forte não se deixa impressionar e ainda diz: parece que você está me entendendo mal, então deixe-me dizer, o desafiante aqui é você. E a reação do Sukuna com uma certa raiva ali no olhar, dizendo: moleque de merda. E termina o capítulo dessa forma, galera. Porra, que começo de capítulo, que preparação, que construção. Desde lá as primeiras páginas da gente vendo todos os flashbacks do Satoru Gojo conversando com vários dos personagens até a sequência de ação do primeiro golpe. Esse só foi o primeiro golpe que foi dado nesse capítulo e, galera, foi algo lindo de se ver. Agora eu quero saber de vocês o que vai ser do Satoru Gojo. Eu tô torcendo pelo homem, mas eu quero saber o que ele vai fazer a partir de agora. Deixa nos comentários a opinião de vocês. E se você ficou até o final, eu tenho certeza que você curtiu o vídeo, então lembra mais uma vez de conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado. E se você ainda tá meio perdido em tudo que tá acontecendo, você pode ver os meus últimos vídeos de Jujutsu que vão aparecer na tela agora para você poder ficar um pouco mais por dentro de tudo que tá acontecendo, beleza? Até a próxima, tchau!